Oi, meus amores, e aí? Como que vocês estão? Gente, eu vim gravar esse vídeo hoje, ele é um pouquinho diferente de outros relatos de projeção astral que eu costumo fazer, né? Normalmente eu não relato para vocês situações de treta no astral, mas eu quero deixar hoje esse relato aqui, né, para vocês verem que nem tudo são flores, né? E que muitas vezes a gente sai do corpo sempre, né? A maioria das vezes inconsciente acaba tendo aí situações no astral que não são legais, né? De agressão, de brigas no astral com espíritos, com outros projetores, enfim, né? Aquele rolo, o famoso rolo do astral, né? Gente, ontem eu tive uma projeção, eu deixei para gravar hoje, e hoje eu tive outra projeção que foi mais ou menos no naipe de ontem. E eu falei, não, eu vou gravar, vou relatar, porque é importante, tem muita gente que passa por isso e a gente está na caminhada para, né, crescer espiritualmente, moralmente, eticamente, né? Então nós estamos aqui para isso e nós vamos passar por muitas situações ainda que vão nos ensinar muito, né? Na qual a gente tem que aprender, né? A lapidar o nosso espírito, nossas atitudes, enfim, os pensamentos. Enfim, que ontem eu tive uma projeção muito interessante, que eu estava projetada numa área bem umbralina, tá? Era uma região bem baixa, assim, vibracionalmente falando, e eu sabia por quê, né? Pelo que aconteceu, logo agora que eu vou contar para vocês, e pela relação, né, com os espíritos ali no momento, então a gente vê que está numa frequência mais baixa. Eu estava em cima do telhado de uma casa, tá? Uma casa bem grande. Eu estava no telhado dela e estava eu e mais alguns espíritos. Só que eu estava inconsciente, tá? Não sei, eu me peguei consciente no processo, eu já estava lá, e eu estava parada observando uma mulher falando, né? Um espírito de uma moça mais velha. E ela falava que ela iria fazer determinada coisa, que eu já vou falar o que que era em prol de alguma situação, que como se ela estivesse fazendo um ato heróico, alguma situação que iria beneficiar aqueles espíritos que estavam ali. E eu, por alguma razão, talvez, né, por conexões kármicas, eu estava ali junto com aqueles espíritos em cima desse telhado, observando esse discurso todo. E de repente, ela pegou uma criança. E essa criança é uma menina, ela já estava comigo, acoplada à áurica, já faz uns dias já que eu tenho tido algumas experiências no astral com essa menininha, né, me acompanhando. E ela estava ali e de repente essa mulher pegou essa menina e enfiou dentro do duplo da casa, né? Tipo, é como ela deixou explícito que seria tipo um sacrifício, né? E com aquela, né, aquela consciência ali, aquela criança, e que ela iria colocar a criança ali para servir de algo, né, sacrificar, né, aquela consciência ali naquele momento em prol de algo que aquele grupo de espíritos estava planejando. Gente, na hora, minha consciência bateu, eu olhei bem para todo mundo e eu me opus àquela situação. Eu falei, não, peraí, não vai fazer isso não. Dá ela aqui. Eu peguei, puxei a mão dessa criança e fui tirando ela do buraco que ela ia enfiar a menina lá dentro do duplo, né, ali na casa. E já era a segunda criança que eles iriam fazer isso. Na verdade, eram com duas crianças que eu sabia que eu estava ouvindo aquele discurso. E, na verdade, a única criança que eu estava vendo era aquela que estava ao meu alcance. Então, eu me opus, eu falei que ela não iria fazer isso, né? Que ela não tinha o direito de fazer isso com aquela menina. E puxei a menina pra quê? Gente, rolou maior treta no astral, porque eu me coloquei contra aquele processo, eu estava inconsciente ouvindo tudo aquilo e de repente eu fui retomando a consciência. Quando eu me posicionei contra aquela atitude, né, que eu não achei justo e eu fui proteger, né, aquele espírito daquela criança, todos que estavam ali olharam assim para mim, tipo, nossa, como assim ela tá sendo contra? E eles se assustaram com a minha lucidez e a forma como eu me posicionei e vieram para cima de mim.
Cara, deu mó treta no astral. Primeira pessoa que veio pra cima de mim pra me, né, me quebrar mesmo foi essa mulher, tá? Que ela veio cheia de raiva, de ódio, e eu não tive como não entrar na sintonia, porque eu precisava me proteger e tirar aquela criança dali, né? Teoricamente, pra mim aquilo foi um resgate, né? E de alguma maneira eu fui levada até lá, não sei por que razão eu estava ali, enfim, mas teve um propósito, né, positivo, né? E essa mulher, cara, ela veio me agredindo e eu não consegui afastar ela de energia. E de repente eu peguei ela no pescoço, né? Eu segurei assim no cabelo dela, peguei no pescoço e eu virei ela de uma vez, quebrando assim o pescoço dela, tá? Gente, sério, eu tô falando isso numa naturalidade aqui, mas foi muito tenso, sabe? Foi muita tensão. Nós tivemos uma, entre aspas, batalha, entre aspas, corporal, né, astral, muito denso, porque essa região era densa, então eu senti tudo como se fosse aqui na matéria. E esse momento que, como eu perdi a lucidez, assim, totalmente, porque eu poderia ter feito de outra maneira, saído dali, né, elevado o padrão vibracional através do pensamento, mudado a dimensão vibracional, mas não, eu acabei interagindo desse jeito, o pau quebrou, eu fui pra cima também, peguei essa mulher e, né, virei o pescoço dela e eu queria ter certeza de que eu tinha realmente quebrado o pescoço dela, destroncado ela, para ela não me machucar, ou não machucar a criança, ou simplesmente não vir para cima de mim mais. Eu senti como se fosse aqui. Eu senti os ossos estralando. Cara, foi horrível. Foi tenso, né? Eu senti todo o processo e ela fazia uma cara de... Ela desmaiou, tipo, ela ficou assim, né? O espírito, ele não morre, porque ele já é um espírito, né? Mas ele fica desacordado, os espíritos desmaiam e eles dormem, né? Perdem a consciência, enfim, e depois tem todo um processo, né? Para que eles voltem ao normal. Então, com certeza, eu machuquei muito essa moça, né? Eu, né? Assim, machuquei bastante ela, fazendo esse negócio com o pescoço dela. E enfim, né? E os outros vieram para cima de mim e eu tive que sair correndo. Porque eu era uma só e assim, a diferença de nós projetores, quando a gente está nessa situação, a nossa força espiritual é muito forte, ela é muito intensa, porque nós estamos na matéria. Então a nossa energia, quando a gente coloca ou atua, né, de uma maneira assim, né, muito corporal, né, astral, a nossa intensidade vibracional machuca muito os espíritos. Então eu sei que eu consegui me virar ali mesmo, né, com outro cara que veio em cima de mim. Eu lembro que ele usava um óculos plasmado e eu já quebrei o óculos dele, já fui direto na cara dele, enfim, que foi aquele rolo. Então, gente, é assim, aqui eu sou da paz, né, eu não quero ter desarmonia com ninguém, tudo que eu faço visa, assim, tentando ter uma pacificidade, né, pacificidade. Só que no astral não é bem assim, né? Porque a gente não tá 100% lúcido nunca, né? E a gente perde o controle, o emocional fala muito mais alto e o instinto de sobrevivência, né? E de proteção é muito alto, ainda mais envolvendo uma criança, né? Então, eu tô contando isso, não me vanglorie em nada em estar contando isso para vocês, porque é uma coisa da qual eu tenho vergonha até de falar, mas eu falo porque é real e eu sou isso, nós somos isso, né? E não há nada que esconder em relação a isso. E isso me mostra que eu tenho muita coisa a lapidar, né, dentro de mim, que eu tenho que melhorar, né? Esse aspecto de reatividade, de agressividade, né? Que o nosso espírito, a gente tem isso, né? O nosso lado B, coisas que a gente sequer imagina, né? Que a gente é capaz. E não foi a primeira vez, né, que isso aconteceu. Se eu pudesse aqui relatar, né, quantas coisas eu tive em desarmonia já no astral com espíritos e assim, né? Mas eu vou começar a relatar mais esse tipo de situação porque faz parte, né? E eu acho que, né, as pessoas que passam por isso, né, que direto, né, tem a rememoração, que bateu em alguém, ou que fugiu, se escondeu de alguém, ou que cortou a cabeça de alguém, ou que quebrou a cara de alguém, né, no astral. Então isso é real, gente, isso acontece mesmo, tá? Então vamos trabalhar em cima, né, do nosso eu interior para melhorar cada vez mais essas
situações, né? Ter mais consciência a cada dia. Hoje, então, eu falei para vocês que eu tive mais uma projeção hoje, que também foi do mesmo naipe, só que não foi com a mesma consciência, foi um outro cara, né? Eles foram me sugar energeticamente e assim, eu tava semi-consciente, também acabei me envolvendo numa treta, machuquei o espírito e não foi pouco, machuquei muito o dedo dele, né? O dedo especificamente, eu plasmei, né, algumas coisas para ferir o espírito e assim, cara, acontece, né? São coisas que a gente, né, acessa e que a gente tem que trabalhar em cima disso aí, né? Então é isso, a sessão de ontem, hoje, só treta, né? Vamos ver qual que vai ser a reverberação que isso vai me trazer, né? Claro que tudo isso tem, de fato, às vezes uma reverberação, né? E pode, assim, né, agravar casos de obsessão, né? A partir do momento que você atinge um espírito, né? Eles nunca andam sozinhos, sempre vêm de bando, né? Enfim, mas a gente tá firme e forte, né? Para se preparar aí para lidar com essas adversidades aí, né? Fruto das nossas ações também. E que Deus me dê força, né, para continuar fazendo os meus trabalhos, né, continuar ajudando as pessoas, ajudando os outros espíritos, né, que eu penso que tudo isso vale a pena e muita pena, né, porque eu amo o que eu faço, tô aqui para isso mesmo, né, para ajudar os encarnados, os desencarnados e faz parte aí da caminhada, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus, gratidão.